Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais para Ser Maromba. Roda a vinheta! Antes de mais nada, se não forem inscritos, não forem inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem seus belíssimos comentários dizendo o que vocês estão achando do canal, o que vocês estão achando de tudo mais, e deem o like, porque o like nos ajuda aí a alçar voos cada vez mais altos aqui dentro do YouTube. Eu vou falar a respeito de mais um episódio da antologia Love, Death and Robots. Alguns vídeos atrás, eu falei a respeito de Sepultados na Caverna, uma obra muito boa de terror cósmico, e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um outro vídeo, também de terror cósmico, mas que sai um pouco do gênero sci-fi, apesar de ter sido baseado num conto de um escritor sci-fi. O escritor esse é o Neil Asher. Eu conheço um pouco a respeito do trabalho desse cara, mas já acendeu aí o meu radar de qualidade para ir atrás para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. O episódio em questão é Viagem Ruim, dirigido, meus amigos e minhas amigas, pelo produtor da série, ninguém mais, ninguém menos que Dave Fincher, né? Diretor aí de clássicos como Seven e Clube da Luta. O episódio também conta na produção com o Tim Miller, que é o diretor de Deadpool, e no papel principal temos aí a voz de ninguém mais, ninguém menos que Troy Baker, né? Um dos caras aí que é considerado um dos maiores dubladores de games, né, da atualidade. Ele é, por exemplo, a voz do Joel, do The Last of Us. Do que se trata, então, Viagem Ruim? Viagem Ruim é uma obra que traz muitos elementos que me agradam muito no que diz respeito a histórias. Eu gosto muito quando o gênero terror, o gênero fantástico, é mesclado com algum outro gênero. Por exemplo, quando a gente vê aí filmes de faroeste, filmes de terror que se passam no faroeste, filmes de terror que se passam no espaço e por aí vai. Nesse caso aqui temos uma obra de terror que se passa no mundo dos piratas. É uma história de pirata, né, de terror. A obra é bastante simples, funciona muito bem e é um ótimo conto de horror cósmico, né, de terror fantástico. Temos aqui a tripulação de um navio que pesca tubarões, e logo no início do episódio eles já são atacados por uma criatura marítima, um caranguejo gigante, um Thanapod. Essa criatura invade o navio e mata ali alguns dos marinheiros e inclusive o capitão do navio. A criatura cai no porão da embarcação, logo temos todo o resto da tripulação em choque e procurando entender o que vão fazer em seguida. Eles tiram a sorte para saber quem vai entrar lá no porão. O cara que é escolhido é um cara meio brutamontes. Ele acaba, né, forçando o nosso protagonista, que é meio que o segundo em comando, a entrar lá no porão. O protagonista adentra o porão da embarcação, já mais ou menos suspeitando que ali seria a sua morte, que aquela criatura sanguinária iria matá-lo. Mas a criatura se comunica com ele. E aqui, meus amigos e minhas amigas, a gente tem uma visão completamente grotesca e completamente fantástica no que diz respeito a terror e a terror cósmico. A criatura usa um cadáver, né, de um dos marinheiros como alto-falante para conseguir conversar com o protagonista e transmitir as suas ideias. E o visual disso é um visual, assim, que funciona muito bem na obra, que funciona muito bem numa obra de terror. A criatura e o protagonista fazem um acordo, e o acordo esse é que eles iriam levar a criatura até uma ilha bastante populosa, e no percurso o protagonista teria que servir carne humana à criatura. Ninguém aqui nessa história é de fato uma pessoa boa, e isso é muito interessante. São todos personagens que transitam meio que nessa zona cinzenta. Dá para se dizer que a pessoa com quem a gente mais se afiniza e que tem as melhores intenções é de fato o protagonista. Porque ele pensa, bom, essa ilha está lotada de pessoas, então eu não quero ser um responsável por largar esse monstro nessa ilha e matar, né, um monstro que vai pegar eles de surpresa e vai matar sei lá quantas pessoas. A ideia é levar para uma ilha mais distante, uma ilha deserta, e largar o monstro lá. Mas, é claro, ele quer ser democrático e ele resolve pedir para todos fazerem uma votação. Escreverem em um papel, um X ou um círculo,
indicando se querem ou não levar a criatura para a ilha mais próxima, que tem uma grande população, ou levar para a ilha mais distante, que é uma ilha deserta. Ele identifica, né, fazendo algumas dobraduras nas folhas de votação, que 2 daqueles marinheiros escolheram levar a criatura até a ilha com uma grande população. Ele executa os 2 e ele diz: identifiquei os covardes, eu não quero covardes aqui dentro, né? Nós vamos procurar fazer o que é certo. Entrega os corpos dos 2 marinheiros para a criatura e em seguida toda uma tensão começa a se criar, começa a se desenvolver. E isso já mais ou menos mostra, né, o tom dessa história, porque é uma história com um tom bastante pessimista, é uma história com um tom bastante sombrio. Como eu disse, não tem exatamente pessoas boas e pessoas ruins nessa obra. O que a gente tem aqui são seres humanos com muito medo. Medo de morrer, medo daquela criatura, medo de causar a morte de inocentes, mas também tendo atitudes bastante cruéis, dá pra se dizer assim. E o que acontece é que o restante da tripulação começa a se virar contra o protagonista, começa a meio que se realizar um motim ali. Eles tentam assassiná-lo no meio da noite, óbvio que o protagonista já estava esperando, ele mata o restante da tripulação, deixando vivo somente um sujeito que estava dentro de um baú. O sujeito diz que não concordou com o motim e ajuda o protagonista a levar os corpos até o porão para alimentar então a criatura, né, o caranguejo monstro, que já está tendo inclusive filhotes. E os filhotes também precisam comer. É muito interessante no decorrer da trama como esse cadáver que ele usa para se comunicar, né, o cadáver que a criatura usa para se comunicar, vai se decompondo e dá um efeito muito grotesco e um efeito muito interessante. Quando eles carregam os corpos até lá, o protagonista revela para esse cara que tinha ficado vivo junto com ele. Ele disse: eu nunca fiz dobradura nenhuma nos papéis da votação e isso eu menti. Porque o que aconteceu é que todo mundo votou para levar a criatura, todo mundo, com exceção do protagonista, votou para levar a criatura para essa ilha mais perto e com uma população. Então ele disse: vocês todos votaram por isso, inclusive o cara que estava ajudando ele. Ele empurra o sujeito no porão e aqui a gente tem uma jogada de mestre. Ele vai até lá, ele consegue incendiar o navio, pula na água, consegue se salvar e, pelo que vimos, pelo que observamos no final, a criatura acaba morrendo. Apesar de ter tido aí bastante atitudes extremas, foram atitudes que as circunstâncias pediam, querendo ou não, escolhas daquela natureza. A obra é muito interessante, como outras obras de Love, Death and Robots, ela é uma animação 3D. Os personagens não são fotorrealistas e são feitos assim propositalmente. Eles são feitos num traço um tanto quanto exagerado, um tanto quanto cartunesco. Às vezes beira o Vale da Estranheza, mas como é uma obra de terror, isso meio que talvez acaba ajudando no clima de tensão, no clima sombrio da história. Meus amigos, minhas amigas, eu recomendo a todos, para quem gosta aí de terror cósmico, para quem gosta de uma boa história de terror e suspense, para quem gosta de histórias de piratas, eu recomendo então Viagem Ruim, mais um episódio aí dessa antologia Love, Death and Robots da Netflix. E depois eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam deste episódio? O que vocês acharam de outros episódios desta antologia? Escrevam aí nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam do like. E eu, por hora, vou indo. Um abraço.